Bom dia, meus amados e queridos amigos e irmãos da IPI Metropolitana de Brasília. Saúdo a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, o primeiro domingo do ano, estamos dando início à nossa nova jornada na caminhada neste ano novo e eu fiz uma poesia para nós, nossa alegria e nossa meditação. Queria ler primeiro o Salmo 118, versículo 24. Este é o dia que o Senhor nos fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Amém? Salmo 118. Aí eu escrevi esta poesia, lembrando dos nossos heróis do passado que tanto nos inspiram na nossa caminhada terrena. Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, ouvindo o lindo trinado dos pássaros, vendo o sol resplandecer no céu, muito felizes e agradecidas pelas bênçãos recebidas durante todo este ano, apesar das dificuldades enfrentadas, mas vencidas pela sua graça infinita. Venho humildemente te suplicar, me concedas neste novo ano a pureza e resignação de Maria, a fé de Abraão, a sabedoria de Salomão, a paciência de Jó, a coragem de Josué, o heroísmo de Esther, o perdão sem limites de José pelos seus irmãos, a intrepidez de Pedro, a conversão genuína de Paulo, a hospitalidade de Marta e Maria, a perseverança de Ana, a ousadia de Débora, a caridade de Dorcas, a amizade e carinho de Ruth por Noemi, a consagração de Daniel, o coração amoroso de Davi, a tolerância de Moisés e a sua incomensurável paciência, o amor sem limites de Jesus pela humanidade. Reveste-me, Senhor, destes dons, para que vejam em mim as suas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que estás nos céus, para a honra e glória sempre ao seu nome. Amém e amém. Quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, consagrar-me então para te louvar, derramar meu coração sobre teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim, que vou te seguir e te amar até o fim. E no fim do dia te adorarei, te darei louvor, mesmo escura a noite, brilha a tua luz, e em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim, que vou te seguir e te amar até
buscar tua voz ouvir, teu amor sentir, consagrar-me então para te louvar, derramar meu coração sobre o teu altar.
Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês nessa manhã de domingo. Domingo, primeiro domingo de 2022. Estamos no ano novo, começando o ano novo. E que seja um ano de renovo em nossos corações. Amém? Que todos os nossos sonhos, todas as nossas aspirações, todas as nossas metas estejam de acordo com o propósito que Deus tem para cada um de nós, para cada um de vocês. Amém? Amém, né? Nós estamos estudando a primeira carta aos Coríntios e hoje nós vamos estudar do capítulo 9, dos versículos de 1 a 25. Estamos falando sobre a liberdade na igreja cristã. E hoje nós vamos falar sobre a parte 2. Que a semana passada nós estudamos sobre a liberdade na igreja na parte 1 e hoje nós vamos estudar na parte 2. Nesses versículos 9, capítulo 9, versículos de 1 a 25. Essa lição está nessa revista, uma revista de escola dominical da editora Fé para adultos, que se chama As Marcas de uma Igreja Saudável. Todas as lições foram feitas pelo reverendo Giancarlo Brojato e a revisão dessa revista foi feita pelo reverendo Gerson Correia de Lacerda. São estudos muito bons, riquíssimos, que muito nos instrui como igrejas militantes, igrejas de Cristo Jesus. Amém? Antes de começarmos a aula de hoje, eu convido aos irmãos para fazermos uma oração. Oremos. Senhor Deus, grande e maravilhoso Pai, em nome de seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que é nosso Senhor, nosso Salvador, que nós começamos essa manhã na presença do Senhor, estudando mais da palavra do Senhor, buscando entendimento, Senhor Deus, entendimentos saudáveis, conhecimentos da palavra do Senhor, que nos edificam, que nos faz crescermos na fé e em amor ao nosso próximo. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de termos uma igreja, de termos acesso à palavra do Senhor. E principalmente, Senhor Deus, por termos o Espírito Santo habitando em nós, o qual nos dá, abre nossas mentes, abre nosso entendimento para compreendermos tudo o que o Senhor quer nos dizer, através da leitura e estudo da sua santa palavra. Seja conosco hoje, Senhor Deus, nessa manhã, seja conosco nessa semana que se inicia, e principalmente, Senhor Deus, seja conosco o ano inteirinho, que nossa vida esteja nas mãos do Senhor, todos os nossos planos e projetos estejam nas mãos do Senhor, e que sejam conforme os desejos do Senhor para nossas vidas, Senhor Deus. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos dê muito livramento, que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor nos livre das dores, que o Senhor nos livre das perseguições. E pedimos também, Senhor Deus, que o Senhor nos dê sabedoria e graça para vivermos um ano de paz, saúde e harmonia com os nossos irmãos e principalmente em serviço ao trabalho designado pelo Senhor. É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos começar nossa aula. O texto que nós vamos ler, conforme eu já falei para vocês, é primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos de 1 a 25. Eu coloquei o texto aqui, nós vamos ler, mas eu gostaria que os irmãos tivessem a Bíblia aberta nesse texto, para durante a aula, quando nós fizermos citações, o irmão poder conferir. Amém? Vamos lá. Começa assim a palavra do Senhor. Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor?
Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura, falo isso como homem, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam deste direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse dinheiro, antes suportamos tudo. Desculpe, irmãos. Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é, então, a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de que, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estágio, todos na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Palavra do Senhor, irmãos. Aí nós temos Paulo de Tarso escrevendo em sua defesa. Mas defesa contra o quê? Né? Então, no texto na tela, o apóstolo Paulo desenvolve uma apologia. Apologia é defesa, conforme a citação lá no versículo 3. As pessoas que o interpelam, ou seja, que os acusam.
usam. No que consiste sua apologia, quer dizer, sua defesa? Certamente defender seu apostolado, o ministério que Cristo lhe entregou. Aí nós temos as ruínas, né, da cidade de Corinto, e nós sabemos que a igreja de Corinto era uma igreja grande, mas era uma igreja com muitos problemas, era uma igreja problemática. Até porque existiam igrejas, pessoas recém-convertidas ao cristianismo, ainda apegadas às religiões, às crenças, os costumes, a cultura, que eles viveram a vida toda. Né? Era muito difícil mudar de vida de uma hora para outra. Né? Mudar a forma de pensar, de ver o mundo, de agir. É muito complicado. E nós sabemos que somente aqueles que tinham fé verdadeira em Jesus Cristo, que acreditaram mesmo em Jesus Cristo, foram os que conseguiram. Né? Uns conseguiram imediatamente, como Paulo de Tarso, com um encontro extraordinário com Jesus. Outros não. Outros a palavra de Deus foi lapidando, foi mudando a forma de pensar, a forma de enxergar as coisas e foi transformando em verdadeiros cristãos. Quando se tem em mente os mistérios, quer dizer, a diaconia, né? Não, desculpe. Quando se tem em mente os ministérios, quer dizer, a diaconia, o trabalho dentro da igreja, é possível compreender que Corinto era uma igreja agraciada com os dons espirituais. Era uma igreja que trabalhava, era uma igreja grande, era uma igreja em crescimento, era uma igreja que levava o evangelho e trazia pessoas para dentro das igrejas, né? Buscava no mundo e trazia para dentro. Com isso ela doutrinava e a pessoa saía para trazer outros. Assim foi se dando o crescimento na igreja primitiva. Porém, uma das dificuldades dessa igreja era o orgulho, a vaidade da comunidade, que procurava os dons espirituais que projetavam o cristão e o deixavam em evidência. Esta igreja não viu o ministério como serviço, e sim como gnose. Como nós já estudamos, gnose significa conhecimento, e veio dos gnósticos, né? Pessoas que tinham o conhecimento acima de qualquer coisa, mais do que o amor aos irmãos. Sendo assim, Paulo adverte várias vezes que o conhecimento, ele insufla a pessoa, mas o amor edifica. Isso nós lemos lá em 1 Coríntios, capítulo 8, versículos de 1 a 13 e no versículo 4. No versículo 8. Capítulo 8, versículo 1 e no capítulo 13, versículos 4. Paulo fala sobre isso. Paulo é questionado e vê sua autoridade sendo ameaçada. Sendo assim, o apóstolo desenvolve uma série de argumentos e, a partir do tema da liberdade cristã, apresenta sua tese e a base de seu chamado ao serviço de Jesus Cristo. Paulo, ele foi chamado já no segundo tempo do campeonato. Portanto, ele sofreu muito preconceito e perseguição. Soma-se a isto o fato de Paulo ser um teólogo de grande envergadura, um inovador, um divisor de águas na expansão do cristianismo. Tudo isso gerava o quê? Em alguns, desconfiança, em outros, inveja. Infelizmente, irmãos, enquanto nós formos humanos, estivermos na carne, essas coisas nós vamos ver acontecer e às vezes vai acontecer até conosco. Nós temos que vigiar, temos que orar, temos que nos conhecer, temos que arrancar essa sementinha do mal quando ela começar a nascer em nós ou dentro de nossa igreja, pela raiz. Porque a igreja às vezes se divide em lideranças, uns eram de Apolo, outros eram de Cefa, outros eram de Paulo, e acaba tendo discriminação, perseguição, desconfiança, como era o que estava acontecendo com o apóstolo Paulo. Para a gente relembrar, né, Paulo ele foi chamado
nos últimos segundos do segundo tempo, os minutos do segundo tempo, porque Paulo era um judeu, um líder na religião judaica, e ele era um perseguidor dos cristãos. Até que ele teve esse encontro pessoal com Jesus, a caminho de Damasco, caiu do cavalo, ficou cego e a partir de então se tornou um grande seguidor de Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus foi misericordioso conosco, nos trazendo Paulo para abrir nossa mente com essa sua teologia maravilhosa que são as cartas paulinas. E Paulo, ele tinha autoridade de apóstolo. Paulo saiu pelo mundo, fez 3 grandes viagens missionárias, levando a mensagem do Evangelho, criando muita igreja, sendo pai espiritual de inúmeras igrejas por onde ele passou. Então, o primeiro tópico que nós vamos estudar é a autoridade do apostolado de Paulo. 1 Coríntios 9, versículos de 1 a 14. É a primeira parte dessa nossa lição. Uma pergunta corrente na época dos profetas de Jesus e de Paulo era o questionamento da autoridade. Com que autoridade fazes isso? Alguns da comunidade de Corinto, que certamente não são os de Paulo, são os que se dizem de Apolo, de Cefas, quanto àquela divisão que existia na igreja de Corinto, o questionavam sobre quem o designou como apóstolo. O termo apóstolo é técnico e designa os 12 seguidores de Jesus. É utilizado para os líderes da igreja cristã. Lá em 1 Coríntios, Paulo utiliza 10 vezes o termo apóstolo, referindo-se a si mesmo. Lá em 1 Coríntios 1, capítulo de 1, 4, capítulo de 1, 4, capítulo 4, 9, capítulo 9, e aí vai. Detém esse ministério por misericórdia, como ele diz lá em 2 Coríntios 4, capítulo 1. E deve ser sem censura, 2 Coríntios 6, 3, porque ele é apóstolo dos gentios, Romanos 11, 13. É apóstolo pela graça de Deus, lá em 1 Coríntios 3, 10 e 15, 10. Então, Paulo se considerava apóstolo de Jesus Cristo. Aqui nós temos Jesus ordenando um de seus apóstolos, né, que eram 12. Se nós contarmos aí, com o que está sendo ordenado, são 12. Certamente, Paulo não é um dos 12 que foram chamados pelo Jesus histórico. Porém, sua base de autoridade é legítima. À semelhança dos profetas do Antigo Testamento, Paulo é um visionário que vê Jesus Cristo em sua glória. Então, irmão, Jesus histórico é o Jesus vivo antes de morrer e antes de ressuscitar. Então, Jesus, que era como nós, 100% homem, que andou entre nós, viveu a vida que nós vivemos, que escolheu os seus 12 apóstolos, esse era o Jesus histórico. Paulo foi eleito apóstolo para o Jesus que já não era mais histórico. Jesus já tinha morrido e já tinha ressuscitado. Jesus já era 100% Deus quando ele ordenou Paulo como apóstolo. Né? Onde nós lemos isto? Atos, capítulo 9, versículos de 1 a 9. O profeta Isaías disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías 6,5. Paulo foi chamado pelo próprio Senhor Jesus Cristo e já é na glória, já reencarnado e já ressuscitado por Deus.
Né? Isso nós lemos lá em 1 Coríntios 9:2, Romanos 1:5, Gálatas 1:12, 15:16, 3:8. Portanto, em primeiro lugar, a autoridade de Paulo é carismática, direta e visionária. Então, a autoridade de Paulo, ela é profética. Então, para nós lembrarmos, aí estão os 12 apóstolos, né? O nome deles eram Simão Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, Tadeu, Simão e Judas. O nome de Paulo não consta na lista dos 12 apóstolos, mas Paulo era apóstolo. Porque esses 12 foram ordenados apóstolos por Jesus Cristo, vivo, histórico. Os outros, Paulo foi ordenado por Jesus Cristo, morto, ressuscitado, em glória, já como Deus. A segunda marca do apostolado de Paulo é a existência da própria comunidade. Nós vimos lá no versículo 2. Se os demais segmentos da igreja o questionam, a comunidade de Corinto não tem esse direito porque é fruto do trabalho missionário de Paulo, seu pai espiritual. Foi Paulo quem fundou a igreja de Corinto. A credibilidade do apostolado de Paulo é a sua entrega à causa do Evangelho. Lá em Atos 20:24, diz que o Evangelho está acima de sua vida. Então, Paulo tinha o Evangelho como a principal missão dele como homem, designado por Deus. Lá em Atos 20:24 diz, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Então, para ele, o ministério era mais importante do que a sua própria vida. Era mais precioso do que a sua própria vida. E aí nós temos Paulo no centro, os grupos da igreja se reunindo, questionando, especulando sobre a sua autoridade como apóstolo, e nós vimos que a sua defesa, ela é verdadeira, ela é real, ela é sincera. Paulo abre o coração, Paulo não deixa de mostrar o real sentido de sua vida, que é evangelizar, é o seu ministério. Como poderia a comunidade questionar a autoridade de Paulo, conhecendo Paulo, convivendo com Paulo, sabendo do trabalho de Paulo, do caráter de Paulo, da forma como Paulo pensava, né? Como poderia dificultar seu trabalho missionário lançando dúvidas tão grotescas? Difícil, né, irmãos, de pensarmos nisso. Como poderia levantar dúvida e considerá-lo impostor? São pensamentos humanos, às vezes a ação do inimigo sobre nossa mente, quando nós não estamos fortes da presença do Senhor, quando nós estamos enfraquecidos na fé, estamos distantes do Pai, essas dúvidas às vezes surgem e nós às vezes acabamos prejudicando o trabalho que é ordenado por Deus, né? Essa dispensação de Deus para que a gente vá, pregue o Evangelho, para que outros vão, preguem o Evangelho. Às vezes a gente questiona o irmão que está cheio de boa vontade, usado pelo Espírito Santo. A gente levanta dúvida dentro da própria igreja. Será que eram só os crentes de Corinto, que estavam da igreja de Corinto, que tinham essa postura? Será que só eles questionavam? Será que só eles julgavam? Será que nós também às vezes não agimos igual dentro das nossas próprias igrejas? Então, a palavra de Deus foi deixada para nós, para nos afrontar mesmo, para nos fazer pensar, para nos fazer abrir os olhos, olharmos para nós e para os outros, para o lugar que nós estamos inseridos, para a comunidade que estamos, para o grupo ao qual dentro da igreja nós estamos fazendo parte. Né? Será que é correto fazer parte de um grupo na igreja que é contra a liderança, que é contra o trabalho, que quer dificultar o trabalho da igreja?
Ou será que eu estou fazendo parte de um grupo que quer somar, que quer incluir pessoas, que quer colocar cada um com seu dom, cada um com sua pequena participação para trabalhar em prol de uma obra tão grande, de uma missão tão grande, né? Então o ano começou, 2022 está aí, é hora de nós fazermos nossas reflexões, né? Aquela comunidade que foi fundada por Paulo, que conhecia Paulo, né, viu tanto que Paulo fazia por eles, fazia e está fazendo por eles, tanto que escreve cartas, aconselhando, direcionando, se defendendo, abrindo os olhos, mostrando o verdadeiro caminho, tirando dúvida, quebrando corações de pedras, cheios de insegurança, cheios de maldade, talvez, não é isso? Pessoas que estavam julgando o impostor, né? Então vamos parar, vamos analisar, vamos ver qual é o nosso comportamento dentro da igreja, qual é o nosso comprometimento. Estamos orando pela nossa liderança, estamos orando pelos nossos líderes, estamos orando pela igreja, estamos orando por nós, para que não sejamos usados contra, e sim sempre em prol da obra missionária do Senhor. Essa é a hora de refletirmos, e se nós queremos um ano novo, nós queremos um renovo, agora é a hora de nós fazermos nossas mudanças. Amém? Todos concordam? Como apóstolo chamado por Jesus, Paulo tem alguns direitos. Essa palavra no grego é exousia. É uma palavra que denota autoridade. Faz reverência aos poderes angélicos ou de dominação. Por exemplo, quando Cristo diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, lá em Mateus capítulo 28, 18b, o texto está usando a palavra exousia para dizer que Cristo tem o domínio, o senhorio, o controle sobre todos os poderes da terra e do céu, sobre toda a criação. Então a palavra exousia, né? Exousia do grego, é uma palavra que denota todo o poder. Então Paulo foi chamado para o ministério de Jesus Cristo com essa palavra, exousia, com todo o poder. Então ele era um apóstolo com todo o poder outorgado por Jesus Cristo. Amém? E tudo o que a gente planta nessa terra, a gente colhe. Tudo que a gente dá para as pessoas, a gente recebe de volta. É a lei do retorno. E essa lei do retorno, para quem é bom, só vem coisas boas. De todo o seu trabalho, você tem direito de receber a sua paga, o seu salário. Não é assim? Paulo, ao utilizar esse termo, está lembrando a igreja que Cristo deu diretamente a ele a autoridade sobre todo o povo de Deus e que, como ministro, gosta de certas prerrogativas para trabalhar para o Evangelho. Primeiro, Jesus deu a Paulo o direito de poder receber donativos e ofertas, ou seja, o sustento da igreja para poder trabalhar. O Senhor o chamou para ser apóstolo e a lei de Moisés garantiu o direito de poder comer e beber do sustento da igreja. Lá no Antigo Testamento, Deuteronômio 18, de 1 a 5, 25, 4, e lá em Números 18, capítulo de 8 a, versículos de 8 a 31, fala sobre o direito de comer e beber do seu trabalho. E trabalhar para a igreja é um trabalho que, como todos os outros, também tem o seu valor, o seu pagamento. Ver se eu consigo passar aqui. Vou voltar aqui, irmãos. Esse aqui não vai. Só um momentinho. Os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel
das ofertas queimadas ao Senhor e daquilo que lhes é devido comerão. Isso está escrito lá aqui em Deuteronômio 18:8, onde ele fala que o trabalho dos que são ministros, dos que trabalham para o Senhor, como naquela época foi designado a tribo de Levi, que eles não iam ter herança, eles não iam ter participação nas heranças de Israel, eles iam viver do trabalho, as ofertas que o povo de Israel fizesse ao templo, hoje a igreja. Então, todo mundo que trabalha tem direito de viver do seu trabalho. No tempo de Paulo, os missionários também, os pastores, os líderes das igrejas também viviam do sustento que vinha da igreja. Paulo compara a si mesmo com 3 personagens: o agricultor, o pastor e o militar. Isso nós vimos nos versículos 7 e 8. Assim como estes trabalham e são sustentados pelas atividades desenvolvidas, Paulo tem autoridade para poder ser mantido pela igreja. Então, o que a igreja questionava era: eles tinham que ajudar financeiramente a Paulo, porque Paulo era apóstolo, mas com que autoridade Paulo era apóstolo? Por que eles teriam que ajudar financeiramente Paulo? Não é? Coisas, irmãos, de mesquinharia humana. Mesquinharia humana, não é? Isso tinha na igreja. Esse tipo de pessoa tinha na igreja de Corinto. Esse tipo de pessoa também ainda tem dentro de nossas igrejas. Mas nós temos que identificar e orar por esses irmãos. Temos que colocá-los para estudar a Bíblia, para que eles abram a mente e se livrem desse grande defeito, desse grande mal, né? Paulo lembra a ordem do próprio Senhor de quem prega o Evangelho, que viva do Evangelho. Onde está escrito isso na Bíblia? Lá em Lucas 10:7, lá em Mateus 10:10. Lá em Lucas 10:7 fala: permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Lá em Mateus 10, de 9 a 11. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, mas de alforje para o caminho, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é dignos, e aí ficai até vos retirardes. Então, naquele tempo, um servo do Senhor, um pregador como Paulo, um missionário, ele chegava na cidade, procurava saber quem poderia recebê-lo e ficava na casa daquela pessoa até o tempo todo em que eles permanecessem na cidade, né? E essa pessoa, juntamente com a comunidade, alimentava e cuidava desse missionário. Paulo refere-se aos demais apóstolos e a Pedro como lideranças que não são questionadas no tocante à autoridade. Sendo assim, Paulo, como apóstolo de Jesus Cristo e servo do Senhor no trabalho da igreja, é digno de todos os direitos dos demais apóstolos. Então, lá no versículo 5, do texto que nós lemos, nós vimos que Paulo ele se refere que os outros apóstolos, ninguém questionava a liderança, né? E por que questionava dele? Porque ele também tinha o mesmo direito que os demais apóstolos. Então, irmãos, eu quero dizer para vocês o seguinte: essa aula é uma aula grande, então eu dividi a aula em 2 partes. Hoje nós vamos terminar essa aula aqui, onde Paulo está questionando, está defendendo e questionando seus direitos como apóstolo, como todos os outros irmãos. Paulo se defende
dos ataques da comunidade, na qual ele fundou, que é a Igreja de Corinto, que se dividiam em várias lideranças, em vários partidos. Paulo falou muito sobre isso, falando que na igreja o único líder tem que ser Jesus Cristo. Não pode ter outras lideranças. Todos da igreja têm que viver conforme os ensinamentos de Jesus Cristo. Tem que ser servos de Jesus Cristo, mas tem que respeitar a liderança pela qual Jesus instituiu dentro da igreja. Temos que orar pelos líderes. E Paulo fala que ele é apóstolo, é líder, e ele precisa ser respeitado, ele precisa ser mantido como todos os outros apóstolos. Então, que esses agnósticos, esses gnósticos, esses falsos pensamentos de conhecimento, doutrinas de conhecimento que tinha dentro da igreja, elas estavam desautorizando Paulo. E Paulo escreve para a igreja essa carta, essa parte da carta, explicando a eles por que ele se denominava apóstolo e com qual autoridade. E prova que a autoridade de Paulo era exousia, uma autoridade que tem todo o poder. Amém? Agora, no próximo domingo, nós vamos continuar a ler, a estudar essa carta, o restante desse capítulo 9, e vamos ver que Paulo abriu mão, né, desse direito que ele tinha de receber dinheiro da igreja. E por que Paulo fez isso? Amém? Então essa foi a nossa aula de hoje, uma aula para reflexão, para nós olharmos para a nossa igreja, para nós olharmos o que nós estamos questionando dentro da nossa igreja, se os nossos questionamentos são vindos de Deus, ou se os nossos questionamentos são vindos do inimigo, se os nossos questionamentos são bíblicos ou são antibíblicos, se são bíblicos, onde é que a Bíblia nos dá sustentação para isso? Se são antibíblicos, vamos procurar na Bíblia, irmãos, o que a Bíblia fala, o contrário, nos orientar, deixarmos ser orientados pela palavra de Deus. Amém? Então, que o Senhor os abençoe, que nós possamos estar juntos à noite para o nosso culto de Santa Ceia. Que o Senhor os abençoe.